Ela sempre dizia que eu carregava o cheiro do fracasso, como se fosse um perfume barato que grudava na pele. Mas algumas fragrâncias são mais persistentes do que imaginamos. A frase saía da boca de Cássia com uma naturalidade perturbadora, como quem comenta o tempo ou pergunta as horas. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando ela desceu as escadas, os saltos batendo no mármore frio com precisão militar. Nem olhou para mim. Apenas murmurou aquelas palavras venenosas enquanto pegava sua xícara de porcelana. A mesma que pertencia à minha mãe, e que agora ela usava como se sempre tivesse sido sua. Meu nome é Helena. Tenho 28 anos, e carrego comigo a estranha sensação de ser uma visitante na própria casa. Meu pai se casou com Cássia quando eu tinha 15 anos, 2 anos depois da morte da minha mãe. Ela chegou como uma rajada de vento gelado, remodelando nossa casa, apagando vestígios da mulher que me criou. Enquanto meu pai trabalhava até tarde na empresa familiar de contabilidade, Cássia assumiu o controle de tudo, da decoração aos meus horários, das refeições às minhas roupas. Lembro-me do primeiro dia dela na nossa casa. Eu estava sentada na escada, observando-a arrastar as malas pela porta de entrada. Ela parou no meio da sala, olhou ao redor com aquele sorriso calculista e disse: "Vamos fazer algumas mudanças por aqui." Não foram palavras. Foram uma declaração de guerra. "Você não tem a elegância que uma filha minha deveria ter", ela costumava dizer, ajustando meu cabelo com dedos frios que pareciam arranhar minha alma. "Sua mãe não te ensinou nada sobre apresentação." Cada palavra era uma facada disfarçada de conselho maternal. Na mesa do jantar, ela servia pratos elaborados para meu pai e para si, enquanto eu recebia sobras requentadas. "Precisa aprender a se contentar com pouco, querida. Nem todo mundo nasce para o luxo." O luxo. Ela falava dessa palavra como se fosse uma religião da qual apenas ela e meu pai faziam parte. Eu assistia de longe enquanto ela reorganizava nossa vida, substituindo cortinas floridas por tecidos sóbrios, trocando as fotografias familiares por quadros abstratos sem alma. A casa que respirava memórias da minha mãe foi lentamente sufocada pela presença sufocante de Cássia. Durante os primeiros meses, tentei me adaptar. Usava as roupas que ela comprava, sempre um número maior que o necessário. E sorria quando ela me corrigia na frente de visitas. "Helena ainda está aprendendo a se comportar", dizia com aquele tom maternal falso que me fazia querer gritar. Mas eu engolia o desconforto, pensando que talvez, com o tempo, conseguíssemos encontrar um ponto de equilíbrio. Que ingenuidade a minha! As críticas começaram sutis, quase imperceptíveis. Um comentário sobre minha postura durante o jantar. Uma observação sobre meu tom de voz quando falava ao telefone. Pequenas correções que se acumulavam como gotas d'água sobre uma pedra, desgastando minha autoestima lentamente. Na escola, eu me tornei quieta. Meus colegas notaram a mudança. Mas como explicar que minha própria casa havia se tornado um campo minado emocional? Como contar para uma amiga de 16 anos que sua madrasta a fazia sentir-se invisível na própria família? Cássia tinha um talento especial para humilhar sem deixar marcas visíveis. Nunca gritava, nunca perdia a compostura. Suas palavras eram cirúrgicas, escolhidas com precisão para atingir exatamente onde doía mais. E o pior, ela fazia tudo isso com um sorriso nos lábios, como se estivesse me fazendo um favor. "Você precisa entender seu lugar nesta família", ela disse certa tarde, enquanto eu arrumava minha mochila para ir à escola. "Não somos todas abençoadas com a mesma capacidade." A pausa antes da palavra foi deliberada, carregada de significado. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Meu pai nunca presenciava essas conversas. Cássia tinha o timing perfeito. Esperava ele sair para o trabalho ou se trancar no escritório com suas planilhas intermináveis. Quando ele estava presente, ela se transformava na esposa perfeita, na madrasta dedicada que se preocupava genuinamente com o meu bem-estar. "Como foi a escola hoje, querida?" perguntava com interesse falso durante o jantar, enquanto meu pai mastigava distraído, pensando em números e relatórios. "Helena está se esforçando tanto nos estudos. É uma menina tão dedicada",
As palavras saíam doces como mel, mas seus olhos me perfuravam com frieza. Eu aprendi a ler os sinais. Quando ela tamborilava os dedos na mesa, significava que eu estava demorando para terminar de comer. Quando suspirava baixinho enquanto eu falava, era hora de me calar. Quando sorria daquele jeito específico, lábios curvados, mas olhos mortos. Eu sabia que havia feito algo errado, mesmo sem saber o quê. As noites se tornaram meu refúgio. Deitada na cama, eu olhava para o teto e tentava lembrar da voz da minha mãe, do jeito como ela ria das minhas piadas bobas, de como me abraçava quando eu tinha pesadelos. Mas as memórias estavam ficando embaçadas, substituídas pela presença opressiva de Cássia. Ela tinha uma forma particular de me fazer sentir culpada por existir. Quando meu pai chegava cansado do trabalho, ela suspirava dramaticamente. Foi um dia difícil cuidando da casa e da Helena. Como se eu fosse um fardo extra, uma responsabilidade indesejada que ela havia aceitado por amor ao meu pai. Durante as refeições, observava-a cortar a comida em pedaços pequenos e perfeitos, mastigar devagar, sempre com as costas eretas e os ombros alinhados. Tudo nela era calculado, desde a forma como dobrava o guardanapo até o jeito que tocava levemente o braço do meu pai quando queria sua atenção. "Uma senhora sempre come com elegância", ela disse uma vez, observando-me devorar um sanduíche após um dia longo na escola. Principalmente quando tem visitas. Não havia visitas. Era apenas sua maneira de me lembrar que eu não atendia aos seus padrões de refinamento. Aos poucos, comecei a entender que não importava o que eu fizesse. Poderia tirar as melhores notas, ajudar com os afazeres domésticos, ser educada com suas amigas. Nada seria suficiente. Para Cássia, eu era o lembrete constante de que meu pai teve uma vida antes dela, um amor antes dela, uma filha que não era dela. E talvez essa fosse a origem de todo o seu ressentimento. Eu representava tudo que ela não conseguia apagar completamente. A memória da minha mãe, a conexão sanguínea com meu pai, a história familiar que antecedia sua chegada. Era como se minha simples existência fosse um insulto à narrativa que ela tentava construir sobre nossa família. Mas eu ainda era jovem demais para entender completamente essa dinâmica. Sabia apenas que algo estava errado, que a casa não parecia mais um lar. Sabia que cada manhã trazia a possibilidade de uma nova humilhação sutil, de mais um comentário que me faria questionar meu valor como pessoa. E assim os dias se arrastavam, um atrás do outro, numa rotina tóxica que eu acreditava ser normal. Afinal, quantas pessoas de 15 anos têm referências suficientes para reconhecer abuso emocional? Eu pensava que todas as famílias reconstituídas passavam por esse tipo de adaptação difícil. O que eu não sabia era que aqueles eram apenas os primeiros capítulos de uma história muito mais longa e dolorosa. Cássia estava apenas começando a mostrar suas verdadeiras cores, testando até onde poderia ir sem despertar a atenção do meu pai. E eu, ingênua como era, ainda acreditava que poderia conquistar seu afeto se me esforçasse o suficiente. Quando entrei na faculdade de administração, Cássia intensificou os ataques. "Está perdendo tempo e nosso dinheiro", sussurrava para meu pai quando pensava que eu não ouvia. "Ela não tem o perfil para negócios. Olha só essas notas medíocres." Nas reuniões familiares, ela me apresentava como a filha do meu marido. Nunca como enteada, sempre com um sorrisinho que não chegava aos olhos. Eu tinha 19 anos quando comecei o curso, cheia de esperanças e sonhos sobre meu futuro profissional. Sempre admirei a empresa do meu pai, uma consultoria contábil que ele havia construído do zero com muito trabalho e dedicação. Era meu objetivo secreto trabalhar ao lado dele algum dia, contribuir para o crescimento do negócio familiar. Mas Cássia parecia ter sensores especiais para detectar qualquer vestígio de felicidade na minha vida. No primeiro semestre, quando voltei para casa animada depois de uma apresentação que havia corrido bem, encontrei-a organizando papéis na mesa da sala. "Ah, você chegou", disse sem levantar os olhos. Seu pai estava comentando sobre os custos da sua faculdade.
Disse que está ficando preocupado com o retorno do investimento. Ela fez uma pausa teatral. Claro que eu disse para ele não se preocupar tanto. Nem todo mundo nasce para ser empresário. As palavras caíram sobre mim como pedras geladas. Subi correndo para o quarto e fechei a porta, tentando não chorar. Mais tarde descobri que meu pai nem havia tocado no assunto. Era apenas mais uma das invenções maliciosas de Cássia. Durante os 4 anos de faculdade, ela foi implacável. Cada prova que eu não gabaritava virava munição para suas críticas. Cada nota 7 ou 8 era tratada como confirmação da minha mediocridade. Viu só? Dizia para meu pai durante o jantar. Eu já imaginava que ela teria dificuldades com matérias mais complexas. O pior eram os almoços com as amigas dela na nossa casa. Eu servia os petiscos enquanto ouvia. Coitada, não puxou a beleza do pai, nem a inteligência da mãe. Cássia ria, concordando. É uma fase difícil. Alguns patinhos feios nunca viram cisnes. As gargalhadas ecoavam pela sala enquanto eu recolhia os pratos, engolindo a humilhação. Desenvolvi o hábito de me esconder na cozinha durante essas reuniões. Ficava lavando louça desnecessariamente, organizando armários já organizados, qualquer coisa para evitar aqueles olhares piedosos e comentários maldosos. Mas as vozes atravessavam as paredes, e eu ouvia cada palavra como se fossem sussurradas diretamente no meu ouvido. A Helena está numa idade complicada, Cássia explicava para suas amigas, com aquele tom maternal falso que me deixava nauseada. Está tentando encontrar seu lugar no mundo, mas é difícil quando se tem limitações naturais. Ela suspirava dramaticamente. Faço o que posso para ajudá-la, mas há coisas que simplesmente não podem ser ensinadas. Suas amigas concordavam com meneios de cabeça compreensivos. Algumas até ofereciam conselhos. Você é uma santa, Cássia. Não deve ser fácil lidar com uma adolescente problemática. Problemática. A palavra ecoava na minha cabeça por dias. Durante as férias da faculdade, eu tentava ajudar na empresa do meu pai. Chegava cedo, organizava arquivos, preparava café, fazia qualquer tarefa que me dessem. Queria provar que tinha interesse genuíno no negócio, que não era a fracassada que Cássia pintava para todo mundo. Mas ela sempre encontrava uma maneira de sabotar meus esforços. Quando eu terminava de organizar um arquivo, ela chegava minutos depois. Que pena, Helena. Seu pai pediu para fazer de outra forma. E refazia tudo na minha frente, com aquele sorriso condescendente que me fazia querer desaparecer. Cássia havia se inserido gradualmente na empresa. Começou oferecendo-se para ajudar com a parte administrativa, alegando que meu pai estava sobrecarregado. Aos poucos, assumiu responsabilidades financeiras, passou a assinar documentos, tornou-se indispensável na rotina diária do escritório. Sua madrasta tem um olho clínico para números, meu pai comentava orgulhoso durante o jantar. Está me ajudando muito a organizar as finanças. Eu sorria forçadamente, engolindo a inveja que sentia. Ela estava ocupando o espaço que eu sonhava ter. Na faculdade, eu me destaquei em algumas matérias. Contabilidade gerencial era minha favorita, e o professor sempre elogiava minha capacidade analítica. Quando contei isso em casa, animada com o reconhecimento, Cássia apenas arqueou uma sobrancelha. Que interessante, disse, folheando uma revista. Teoria é uma coisa, prática é outra completamente diferente. Ela virou a página lentamente. Espero que você não esteja criando expectativas irreais sobre seu futuro profissional. As palavras eram como veneno destilado diretamente nas minhas veias. Cada conquista minha era diminuída, cada sonho era ridicularizado. Comecei a questionar minha própria capacidade, a duvidar se realmente tinha talento para negócios ou se eram apenas ilusões juvenis. Durante o 3º ano da faculdade, consegui um estágio em uma empresa de consultoria. Era uma oportunidade incrível, e eu estava radiante. Cheguei em casa correndo para contar a novidade. Encontrei meu pai e Cássia na sala. Que maravilha, filha! Meu pai se levantou para me abraçar. Estou muito orgulhoso de você.
Seus olhos brilhavam de alegria genuína, e por um momento senti que talvez tudo pudesse dar certo. Mas Cássia estava observando a cena com uma expressão estranha. Quando meu pai se afastou, ela se aproximou de mim. Espero que você consiga acompanhar o ritmo, disse baixinho, só para eu ouvir. Seria uma pena desperdiçar uma oportunidade dessas por falta de preparo. No estágio, eu me dediquei como nunca. Chegava cedo, saía tarde, fazia questão de aprender cada processo, cada procedimento. Minha supervisora elogiava meu empenho e minha rapidez para absorver conhecimento novo. Pela primeira vez em anos, senti que estava no caminho certo. Mas em casa, Cássia encontrava formas de minar minha confiança. Como foi no estágio hoje? Perguntava durante o jantar, com aquele interesse falso. Quando eu contava sobre algum projeto que havia concluído, ela balançava a cabeça. Espero que você não esteja se iludindo. Estagiários geralmente fazem apenas tarefas básicas. Suas palavras eram calculadas para plantar sementes de dúvida. Comecei a questionar se minha supervisora estava sendo apenas educada quando me elogiava. Será que eu realmente estava fazendo um bom trabalho? Ou eram apenas tarefas insignificantes que davam para qualquer pessoa? O ambiente em casa se tornou ainda mais tenso. Cássia passou a fazer comentários sarcásticos sobre minha fase universitária, como se fosse algo temporário e sem importância. Quando você crescer e enfrentar a vida real, dizia, vai entender que nem tudo é como nos livros. Meu pai, sempre absorto no trabalho, raramente presenciava esses comentários. Quando estava presente, Cássia modificava completamente seu comportamento. Tornava-se a madrasta carinhosa, preocupada com meu bem-estar acadêmico. Nossa Helena está se esforçando tanto na faculdade. Fico preocupada se ela não está se cobrando demais. Ela tinha uma habilidade assustadora para distorcer a realidade. Transformava minha dedicação em obsessão, meu empenho em desespero, minhas conquistas em sorte. E fazia tudo isso com tanta sutileza que até eu começava a acreditar em suas versões. Durante as festas de família, a situação ficava particularmente constrangedora. Cássia me apresentava aos parentes como a filha do meu marido, sempre frisando que não éramos aparentadas por sangue. Ela está cursando administração, dizia com um sorrisinho. Vamos ver se consegue terminar. A colocação da palavra consegue era deliberada. Implicava que eu estava lutando para acompanhar o curso, que havia dúvidas sobre minha capacidade de conclusão. Os parentes olhavam para mim com aquela expressão compreensiva reservada a casos difíceis. Eu sorria e mudava de assunto, mas por dentro morria um pouco a cada apresentação. Sentia-me como uma fraude, como se estivesse ocupando um espaço que não me pertencia. A constante repetição das críticas de Cássia havia criado uma voz interna que ecoava suas palavras cruéis. No quarto ano da faculdade, quando faltavam poucos meses para me formar, finalmente decidi confrontar a situação. Não aguentava mais viver como uma estranha na própria casa, como uma decepção ambulante na visão da minha madrasta. Mas Cássia estava apenas aquecendo. O pior ainda estava por vir. Quando me formei e pedi para trabalhar na empresa, ela foi categórica. Darling, caridade familiar tem limite. Você não tem o perfil executivo necessário. Meu pai, sempre ausente nas discussões domésticas, apenas acenou concordando. O dia da minha formatura deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Depois de 4 anos de estudos intensos, críticas constantes e dúvidas plantadas por Cássia, eu havia conseguido me formar com notas respeitáveis. Não era a melhor da turma, mas estava longe de ser a pior. Minha média final de 7,8 representava muito mais do que números. Representava minha resistência contra todas as tentativas de me fazer desistir. Meu pai compareceu à cerimônia, elegante no terno azul marinho que usava em ocasiões especiais. Cássia estava ao lado dele, impecável em seu vestido bege, sorrindo para as fotos como a madrasta orgulhosa. Mas eu conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que usava quando queria manter as aparências. Parabéns, querida, disse quando me abraçou após a cerimônia. Finalmente conseguiu terminar. A palavra finalmente estava carregada de significado.
Como se eu tivesse levado mais tempo do que deveria. Como se tivesse sido uma luta hercúlea conseguir algo que pessoas normais faziam naturalmente. Naquela noite, durante o jantar de comemoração em um restaurante chique escolhido por Cássia, eu respirei fundo e fiz a pergunta que vinha ensaiando há meses. Pai, gostaria de trabalhar na empresa. Agora que me formei, posso contribuir de verdade com o negócio da família. O garfo parou no meio do caminho para a boca do meu pai. Ele olhou para Cássia, que mantinha a expressão serena enquanto cortava delicadamente um pedaço de salmão. O silêncio se estendeu por segundos eternos. Bem, filha, meu pai começou, com aquele tom cauteloso que usava quando estava prestes a me decepcionar. A empresa está passando por uma reestruturação. Talvez não seja o melhor momento para... O que seu pai está tentando dizer? Cássia interrompeu com sua voz doce como mel envenenado. É que temos responsabilidades com funcionários experientes. Não podemos simplesmente criar uma vaga por questões familiares. Ela sorriu para mim. Darling, caridade familiar tem limite. Você não tem o perfil executivo necessário. As palavras me atingiram como um tapa na cara. Perfil executivo. Como se ela soubesse exatamente o que isso significava. Como se tivesse nascido em um berço corporativo. Cássia havia trabalhado como recepcionista em um salão de beleza antes de se casar com meu pai. Mas falava como se fosse uma executiva de multinacional. Talvez você devesse procurar experiência em outras empresas primeiro. Ela continuou, saboreando cada palavra. Ganhar bagagem no mercado. Provar que tem capacidade fora do ambiente familiar. Suas unhas batiam levemente na taça de vinho. Seria mais saudável para seu desenvolvimento profissional. Meu pai apenas acenou concordando, como sempre fazia quando se tratava de decisões domésticas. Ele havia delegado completamente a Cássia qualquer assunto relacionado à minha vida. Era mais fácil assim. Ele não precisava enfrentar conflitos ou tomar decisões difíceis. Deixava que ela fosse a bruxa má, enquanto ele mantinha as mãos limpas. Mas pai, insisti, tentando controlar o tremor na voz. Eu conheço a empresa desde criança. Sei como funciona, entendo os processos. Durante os estágios na faculdade, sempre demonstrei interesse e competência. Interesse não é suficiente no mundo corporativo. Cássia retrucou rapidamente. É preciso ter jogo de cintura, maturidade, capacidade de lidar com pressão. Ela fez uma pausa dramática. Qualidades que se desenvolvem com o tempo e experiência. A implicação era clara. Eu não possuía nenhuma dessas qualidades. Aos 23 anos, recém-formada, eu era vista como uma criança mimada querendo brincar de empresária. O fato de ter me dedicado ao estudo de administração especificamente pensando em trabalhar na empresa familiar não importava. Meu sonho era irrelevante. Durante as semanas seguintes, tentei abordar o assunto algumas vezes mais. Sempre encontrava resistência. Sempre ouvia os mesmos argumentos. Cássia havia construído uma narrativa sólida sobre minha inadequação para o mundo dos negócios, e meu pai havia comprado completamente essa versão. Você precisa entender, ela me disse certa manhã, enquanto preparava o café da família. Seu pai construiu essa empresa com muito sacrifício. Não pode arriscar o patrimônio por sentimentalismo. Ela mexeu o açúcar lentamente. É uma questão de responsabilidade. Sentimentalismo. Como se meu desejo de trabalhar com meu pai fosse apenas um capricho emocional, sem qualquer base profissional. Como se meus 4 anos de faculdade, meus estágios, minha dedicação não fossem evidências suficientes de seriedade. Comecei a procurar emprego em outras empresas. Cada entrevista que fazia, cada currículo que enviava, sentia como uma derrota. Não deveria estar procurando trabalho fora. Deveria estar na empresa do meu pai, aprendendo o negócio de dentro, contribuindo para o crescimento da família. Mas o mercado estava competitivo, e minha experiência era limitada. Depois de 2 meses de buscas, consegui uma posição júnior em uma consultoria pequena. O salário era baixo, as responsabilidades mínimas, mas era um começo. Pelo menos estaria trabalhando na minha área.
Quando contei a novidade em casa, meu pai pareceu genuinamente feliz. Que bom, filha. Você vai aprender muito lá fora. Cássia apenas sorriu. Viu só? Era exatamente o que você precisava. Um pouquinho de humildade e realidade. Humildade. Realidade. Como se trabalhar na empresa familiar fosse um privilégio imerecido, uma regalia que eu não tinha conquistado. Como se fosse arrogância da minha parte querer contribuir com o negócio que eu via crescer desde criança. No novo emprego, me dediquei intensamente. Chegava cedo, ficava até tarde, aceitava qualquer tarefa com entusiasmo. Em poucos meses, minha supervisora começou a me dar responsabilidades maiores. Ela elogiava minha capacidade analítica e minha rapidez para aprender processos novos. Mas em casa, Cássia sempre encontrava maneiras de diminuir minhas conquistas profissionais. Como vai o trabalhinho? Perguntava com aquele tom condescendente. Quando eu contava sobre algum projeto interessante, ela balançava a cabeça. Empresa pequena é assim mesmo. Fazem o funcionário se sentir importante dando tarefas variadas. Ela tinha uma habilidade impressionante para transformar qualquer coisa positiva em algo negativo. Meu entusiasmo virava ingenuidade. Minha dedicação virava desespero. Meus elogios viravam piedade dos supervisores. Enquanto isso, observava Cássia assumir um papel cada vez maior na empresa do meu pai. Ela participava de reuniões importantes, tinha opinião sobre decisões estratégicas, assinava documentos financeiros. Tudo o que eu sonhava fazer, ela estava fazendo. E fazia questão de me lembrar disso. Seu pai me pediu para analisar uns contratos importantes hoje. Comentava durante o jantar. É tanta responsabilidade. Às vezes fico preocupada se estou à altura. Ela suspirava teatralmente. Mas ele confia tanto em mim, diz que tenho um olhar diferenciado para negócios. As palavras eram punhais diretos no meu coração. Eu, que havia estudado 4 anos para entender de contratos e análises financeiras, eu que sonhava em ter essa responsabilidade, tinha que ouvir minha madrasta se gabar de ocupar meu lugar. Durante as reuniões familiares, a situação ficava ainda mais constrangedora. Cássia falava abertamente sobre os desafios da empresa, sobre decisões que havia tomado junto com meu pai, sobre o crescimento dos negócios. E eu? Eu era apresentada como a filha que trabalha numa consultoriazinha do centro. Consultoriazinha. A palavra ecoava na minha cabeça por dias. Como se meu emprego fosse insignificante. Como se meu esforço não valesse nada. Cássia tinha o dom de diminuir qualquer conquista minha com uma única palavra bem colocada. Os tios sempre perguntavam quando eu iria trabalhar na empresa familiar. Era natural, eu era a filha. Havia me formado na área. Parecia lógico que seguisse os passos do pai. Mas Cássia sempre respondia por mim. Helena está ganhando experiência fora primeiro. É importante aprender a realidade do mercado antes de pensar em negócios familiares. A explicação soava racional, madura, até sensata. Mas eu sabia a verdade por trás das palavras. Não era sobre ganhar experiência, era sobre me manter afastada do negócio da família. Era sobre garantir que eu não ameaçasse a posição privilegiada que Cássia havia construído ao lado do meu pai. E o pior de tudo era que meu pai parecia não enxergar nada disso. Para ele, Cássia era a esposa dedicada que o ajudava na empresa, que se preocupava com meu desenvolvimento profissional, que queria o melhor para nossa família. Ele não via as manipulações, não percebia as humilhações sutis, não entendia que sua segunda esposa estava sistematicamente destruindo a autoestima da sua única filha. Mas eu observava, sempre observei, e começava a notar coisas estranhas, mas eu observava, sempre observei. Durante meses, notei discrepâncias nos relatórios financeiros que Cássia preparava. Valores que não batiam, transferências estranhas, contas pessoais misturadas com as empresariais. Discretamente, fotografei documentos, salvei e-mails, anotei datas. Quando tive provas suficientes, levei tudo ao contador externo que auditava as contas da empresa. Trabalhar fora de casa tinha suas vantagens. Na consultoria onde estava empregada,
Aprendi a analisar demonstrativos financeiros com olhar crítico, a identificar inconsistências, a questionar números que não faziam sentido. Era uma habilidade que desenvolvi naturalmente. Talvez por passar anos sendo questionada sobre tudo. Havia aprendido a questionar também. Quando chegava em casa no final do dia, frequentemente encontrava Cássia no escritório do meu pai, cercada de papéis e planilhas. Ela havia se tornado indispensável na gestão financeira da empresa, controlando desde pequenas despesas até grandes investimentos. Meu pai confiava cegamente no trabalho dela. "Como você é organizada, querida?" Ele costumava elogiar durante o jantar. "Não sei o que faria sem sua ajuda com os números." Cássia sorria modestamente, como se fosse apenas uma esposa dedicada cumprindo seu dever. Mas algo me incomodava. Pequenos detalhes que não se encaixavam. Como Cássia sempre encontrava desculpas para ficar sozinha no escritório. Como ela guardava certas pastas em gavetas trancadas. Como ficava nervosa quando alguém se aproximava enquanto trabalhava no computador. Comecei a prestar atenção de forma mais sistemática. Durante os fins de semana, quando ela preparava relatórios para meu pai, eu observava discretamente. Ficava na cozinha preparando café ou organizando a despensa, mas mantinha os ouvidos atentos aos sons vindos do escritório. Foi numa dessas observações casuais que notei pela primeira vez algo estranho. Cássia estava imprimindo documentos e ouvi o barulho da impressora funcionando por quase 15 minutos ininterruptos. Quando ela saiu do escritório para ir ao banheiro, espiou rapidamente pela porta entreaberta. A mesa estava cheia de extratos bancários. Muito mais do que seria normal para um relatório mensal simples. Minha experiência na consultoria havia me ensinado que relatórios empresariais seguem padrões específicos. Demonstrativos de resultados, fluxos de caixa, balanços patrimoniais, tudo tem uma estrutura lógica e esperada. Mas os papéis na mesa do meu pai pareciam muito mais complexos do que deveriam ser para uma empresa de porte médio. Comecei a fazer perguntas sutis durante as conversas familiares. "Como está indo a empresa, pai? Os números parecem bons?" Ele sempre respondia de forma vaga. "Cássia cuida dessa parte melhor do que eu. Ela tem mais paciência com planilhas." Era estranho. Meu pai havia construído a empresa do zero. Sempre foi meticuloso com números e controles. De repente, havia delegado completamente essa responsabilidade para Cássia. Quando questionei isso de forma indireta, ela foi rápida em explicar. Seu pai está se concentrando mais na parte comercial. É uma divisão inteligente de tarefas. Mas eu conhecia meu pai. Ele jamais se afastaria completamente da gestão financeira, a menos que confiasse completamente na pessoa responsável. E Cássia havia conquistado essa confiança de forma gradual e sistemática. Durante uma visita casual ao escritório da empresa, aproveitei um momento em que meu pai saiu para uma reunião para conversar com Dona Marlene, a secretária que trabalhava lá há mais de 15 anos. Ela me conhecia desde criança e sempre foi carinhosa comigo. "Como está sendo trabalhar com Cássia?" Perguntei de forma aparentemente casual. Dona Marlene hesitou antes de responder. "Ela é muito dedicada. Trabalha até tarde. Cuida de tudo." Havia algo na sua voz, uma hesitação que chamou minha atenção. "Tudo como?" Insisti gentilmente. Marlene olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas. "Helena, às vezes ela pede para eu não comentar certas coisas com seu pai. Diz que são detalhes técnicos que ele não precisa saber." Ela baixou a voz. "Mas seu pai sempre quis saber de tudo, né? Desde que abriu a empresa." O comentário plantou uma semente de desconfiança na minha mente. Por que Cássia pediria para esconder informações do próprio dono da empresa? Que tipo de detalhes técnicos um empresário experiente não precisaria saber? Comecei a observar com mais atenção os hábitos de Cássia. Notei que ela sempre chegava cedo ao escritório e saía por último. Ficava sozinha com acesso total aos sistemas, aos documentos, às contas bancárias. Era a pessoa com maior acesso aos recursos financeiros da empresa, depois do meu pai. Em casa, prestei atenção aos seus gastos pessoais. Roupas caras, sapatos de marca,
joias que pareciam muito além do que o salário dela na empresa justificaria. Quando comentei isso sutilmente, "Que brincos lindos, Cássia!" Ela sempre tinha explicações prontas. "Ah, foi uma promoção incrível." Ou "Ganhei de uma amiga que não usava mais." Mas as explicações começaram a soar forçadas. Principalmente quando notei a frequência com que ela aparecia com itens novos e caros. Bolsas de grife, relógios importados, roupas que custavam o equivalente ao meu salário mensal na consultoria. O momento decisivo aconteceu numa sexta-feira à noite. Cássia tinha saído para jantar com amigas, e meu pai estava viajando a trabalho. Eu estava sozinha em casa quando decidi pegar uns documentos que havia esquecido na mesa do escritório, papéis relacionados ao meu imposto de renda. Quando entrei no escritório, a tela do computador estava ligada. Cássia havia se esquecido de desligar antes de sair. Na tela, estava aberto um sistema bancário que eu não reconhecia. Não era o banco principal da empresa, onde meu pai sempre manteve as contas comerciais. Por impulso, olhei mais de perto. Era uma conta corrente em nome da empresa, mas em um banco diferente. E os valores eram significativos, muito maiores do que eu imaginava que a empresa movimentasse mensalmente. Minha formação em administração me permitiu entender rapidamente que se tratava de uma conta paralela. O coração disparou. Aquilo não fazia sentido. Por que a empresa teria contas em bancos diferentes? Por que meu pai não me havia mencionado essa movimentação financeira quando falávamos sobre o crescimento do negócio? Rapidamente, tirei fotos da tela com meu celular. Fotografei os extratos abertos, as transferências recentes, os valores envolvidos. Minha mão tremia enquanto documentava tudo, sabendo que estava cruzando uma linha perigosa. Nos dias seguintes, comecei a investigar de forma mais sistemática. Aproveitava qualquer momento em que Cássia saía do escritório para fotografar documentos deixados sobre a mesa. Anotei datas, valores, números de contas. Salvei e-mails que ela deixava abertos na tela. O padrão foi ficando claro. Havia transferências regulares da conta principal da empresa para contas que eu não conhecia. Valores que saíam como despesas administrativas ou consultorias externas, mas que não correspondiam a nenhum fornecedor que eu conhecesse da empresa. Durante 3 meses, coletei evidências discretamente. Era um trabalho meticuloso e arriscado. Se Cássia descobrisse o que eu estava fazendo, poderia destruir todas as provas e ainda me acusar de invasão de privacidade. Mas eu havia aprendido, depois de anos sofrendo suas humilhações, que precisava ser estratégica. Não poderia simplesmente acusar sem ter certeza absoluta. Não poderia dar a ela a oportunidade de se explicar ou de inventar desculpas plausíveis. Quando finalmente tive documentação suficiente, procurei o contador externo que fazia a auditoria anual da empresa. Dr. Renato era um profissional respeitado, conhecido do meu pai há anos. Se alguém poderia analisar as evidências de forma imparcial, seria ele. "Preciso conversar com o senhor sobre algo delicado", disse quando marquei um encontro em seu escritório. "É sobre a empresa do meu pai." Mostrei-lhe as fotografias, os documentos, as anotações que havia feito. Dr. Renato analisou tudo em silêncio por quase 1 hora. Quando finalmente levantou os olhos, sua expressão era grave. "Helena, isso é muito sério. Se essas informações estiverem corretas, estamos falando de apropriação indébita, desvio de recursos empresariais para fins pessoais." As palavras confirmaram meus piores temores. Cássia não estava apenas administrando a empresa, estava roubando dela. E fazia isso há anos, de forma sistemática e calculada. "O que devo fazer?" perguntei, sentindo o peso da descoberta. Dr. Renato suspirou. "Precisamos confrontar a situação de forma oficial. Vou solicitar uma auditoria completa e marcar uma reunião com seu pai." A reunião foi marcada para uma segunda-feira. 3 dias que pareceram 3 anos. Eu sabia que estava prestes a explodir a estrutura familiar que conhecia, por mais tóxica que fosse. Mas também sabia que não poderia mais fingir que não via o que estava acontecendo. Era hora de revelar quem Cássia realmente era. A reunião foi marcada para uma segunda-feira. Cássia chegou confiante,
como sempre, cabelos perfeitamente arrumados, unhas impecáveis. Sentou-se na cadeira de sempre, ao lado do meu pai, me olhando de cima. Finalmente vai aprender como uma empresa de verdade funciona, murmurou. O escritório de Dr. Renato era sóbrio, com estantes repletas de códigos legais e certificados nas paredes. Eu havia chegado 15 minutos antes, nervosa como nunca estive na vida. Minhas mãos suavam enquanto organizava mentalmente tudo o que havia descoberto nos últimos meses. Meu pai entrou primeiro, cumprimentando cordialmente o contador. Parecia levemente intrigado com a reunião. Dr. Renato havia sido vago ao telefone, mencionando apenas questões importantes sobre a gestão financeira da empresa. Cássia entrou logo atrás, radiante em seu tailleur cinza, como se fosse mais uma reunião de rotina. Helena? Meu pai pareceu surpreso ao me ver ali. Não sabia que você participaria da reunião. Antes que eu pudesse responder, Cássia se adiantou. Que bom! Finalmente vai aprender como uma empresa de verdade funciona. As suas palavras gotejavam condescendência, como sempre. Dr. Renato pediu para todos se sentarem. A mesa de reuniões estava organizada com várias pastas fechadas, cada uma etiquetada com datas diferentes. Ele começou de forma protocolar. Senhor Eduardo, chamei esta reunião para discutir algumas irregularidades que foram identificadas na gestão financeira da empresa. O rosto do meu pai se enrijeceu levemente. Irregularidades? Que tipo de irregularidades? Ele olhou para Cássia, que mantinha uma expressão serena. Não entendo. Cássia sempre foi muito cuidadosa com os números. É exatamente sobre isso que precisamos conversar. Dr. Renato abriu a primeira pasta. Helena trouxe algumas informações que requerem esclarecimentos urgentes. Foi nesse momento que Cássia me olhou pela primeira vez com atenção real. Não era mais o olhar condescendente de sempre. Havia algo diferente ali, uma centelha de alerta. Helena? Ela disse lentamente. Que informações? Dr. Renato começou a espalhar documentos sobre a mesa. Extratos bancários, comprovantes de transferências, planilhas com discrepâncias destacadas em vermelho. Durante os últimos 3 anos, foram identificadas movimentações financeiras que não constam nos relatórios oficiais apresentados ao Sr. Eduardo. O contador abriu a pasta. Temos algumas irregularidades para discutir. Os documentos se espalharam pela mesa. Extratos bancários, comprovantes, transferências não autorizadas. O rosto de Cássia perdeu a cor enquanto meu pai folheava os papéis em silêncio. Não entendo, meu pai murmurou, pegando um dos extratos. Esta conta? Eu não conheço este banco. Seus olhos percorreram os números, a confusão dando lugar gradualmente à compreensão. Cássia, você pode explicar isso? Cássia tentou manter a compostura, mas eu podia ver suas mãos tremendo levemente. Eduardo, querido, essas são contas auxiliares que abri para facilitar a gestão. Algumas operações específicas? Sua voz soava menos firme que o habitual. Operações específicas de que tipo? Dr. Renato interrompeu, abrindo outra pasta. Porque, segundo estes documentos, foram transferidos aproximadamente R$ 250 mil da conta principal da empresa para contas pessoais em nome de Cássia Oliveira nos últimos 2 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai parou de folhear os papéis e olhou diretamente para Cássia. Não era mais o olhar carinhoso do marido apaixonado. Era o olhar de um empresário que acabara de descobrir uma traição. R$ 250 mil? Ele repetiu lentamente. Cássia, isso é quase o lucro anual da empresa. Sua voz estava estranhamente calma, mas eu conhecia meu pai. Quanto mais calmo ele ficava, mais furioso estava por dentro. Cássia tentou se recompor. Eduardo, você não entende. Foram investimentos estratégicos, aplicações em nome da empresa para diversificar os ativos, mas suas explicações soavam desesperadas, improvisadas. Dr. Renato não deu trégua. Investimentos que renderam dividendos para contas pessoais. Aplicações que financiaram compras de joias, roupas de grife, viagens que não constam como despesas empresariais. Ele abriu uma terceira pasta.
Temos aqui os comprovantes de todas essas transações. Foi então que meu pai se virou para mim. Helena, como você descobriu isso? Sua voz não demonstrava raiva. Demonstrava uma mistura de surpresa e algo que poderia ser orgulho. Eu observava, respondi simplesmente. Notei inconsistências nos relatórios, transferências que não faziam sentido, gastos pessoais incompatíveis com a renda declarada. Respirei fundo. Usei o que aprendi na faculdade e no meu trabalho para investigar. Cássia me fuzilou com os olhos. Você estava me espionando? Invadindo minha privacidade? Sua voz subiu um tom, perdendo completamente a compostura elegante. Que tipo de filha faz isso com a própria família? O tipo de filha que se preocupa com o patrimônio do pai, respondi, sentindo uma força que não sabia que possuía. O tipo de filha que não aceita ver a empresa da família sendo saqueada sistematicamente. Meu pai voltou sua atenção para Cássia. Você tem alguma explicação plausível para isso? Não havia mais carinho na sua voz, apenas decepção profunda e frieza empresarial. Cássia tentou diferentes abordagens. Primeiro, negou. Esses documentos podem estar falsificados. Depois, justificou. Eu merecia uma remuneração melhor pelo trabalho que fazia. Finalmente, atacou. Helena sempre teve ciúmes de mim. Está inventando isso para nos separar. Mas Dr. Renato havia feito um trabalho minucioso. Cada documento estava autenticado, cada transferência rastreada, cada discrepância comprovada. Não havia como negar a evidência matemática da apropriação indébita. Você tem 1 hora para limpar sua mesa, disse meu pai finalmente, a voz tremendo de decepção controlada. E quero todas as senhas dos sistemas, todos os cartões da empresa, todas as chaves. Ele fez uma pausa. Vou considerar não registrar queixa na polícia se você devolver o que foi possível rastrear. Cássia tentou argumentar, inventar desculpas, apelar para os sentimentos. Eduardo, nosso casamento, nossa vida juntos. Isso não pode acabar assim. Mas as evidências eram irrefutáveis. 3 anos desviando dinheiro para sustentar seu padrão de vida. 3 anos mentindo e manipulando. 3 anos roubando da empresa que meu pai havia construído com tanto esforço. Nosso casamento acabou no momento em que você decidiu roubar de mim. Meu pai respondeu com uma frieza que eu nunca havia visto antes. E de quebra, ainda humilhava minha filha, impedindo-a de trabalhar na própria empresa da família. Foi nesse momento que tudo se conectou para meu pai. As constantes críticas a mim, a resistência em me contratar, as humilhações sutis durante anos, tudo fazia parte do plano de Cássia para me manter afastada da empresa. Se eu estivesse trabalhando lá, poderia ter descoberto os desvios muito antes. Você me manteve longe da empresa porque sabia que eu descobriria, disse, olhando diretamente para Cássia. Todas aquelas críticas, toda aquela campanha para me fazer parecer incompetente, era para proteger seu esquema. Cássia não respondeu. Pela primeira vez em 13 anos, não tinha uma resposta pronta, uma explicação manipulativa, uma forma de distorcer a realidade a seu favor. Ela passou por mim carregando a caixa com seus pertences pessoais, os saltos altos clicando nervosamente no chão de mármore. Parou na porta e se virou. Você não sabe com quem está mexendo. Mas sua ameaça soou vazia, desesperada. Eu apenas sorri. Sei exatamente. Com alguém que finalmente saiu de cena. Depois que ela partiu, meu pai e eu ficamos sozinhos na sala de reuniões. O silêncio se estendeu por alguns minutos antes dele falar. Helena, eu não sei o que dizer. Como pude ser tão cego? Ela era muito boa no que fazia, respondi. Manipulação é uma arte, e ela era uma artista. Fiz uma pausa. O importante é que descobrimos a tempo. Meu pai me olhou com uma expressão que misturava arrependimento e admiração. Você salvou a empresa, salvou o nosso patrimônio. Ele balançou a cabeça. E eu quase deixei que ela destruísse nossa relação também. Era o começo de uma conversa muito longa que teríamos pela frente. Mas pela primeira vez em anos, senti que estava falando com meu pai de verdade, não com o homem manipulado que Cássia havia criado.
Hoje sou diretora financeira da empresa. Meu pai me pediu desculpas, reconheceu meu valor. E Cássia? Ouvi dizer que está trabalhando em um escritório pequeno do outro lado da cidade. Às vezes, o cheiro do fracasso muda de endereço. Os 6 meses que se seguiram à queda de Cássia foram de reconstrução em todos os sentidos. Reconstrução da empresa, da minha relação com meu pai e, principalmente, da minha própria autoestima que havia sido sistematicamente destruída durante 13 anos. Meu pai me ofereceu a posição de diretora financeira 2 semanas depois da reunião com o Dr. Renato. Você provou que tem não apenas competência técnica, mas também integridade e coragem, disse ele numa conversa franca que tivemos no escritório da empresa. Qualidades que eu deveria ter valorizado desde o início. Aceitar o cargo foi uma das decisões mais fáceis que já tomei. Finalmente estava onde sempre sonhei estar, trabalhando lado a lado com meu pai, contribuindo para o crescimento do negócio familiar, usando minha formação de forma efetiva. Os primeiros dias foram desafiadores. Precisei reorganizar completamente o sistema financeiro da empresa, implementar novos controles, criar relatórios transparentes que permitissem acompanhar cada centavo que entrava e saía. Era um trabalho que exigia atenção aos detalhes e conhecimento técnico. Exatamente o tipo de tarefa que Cássia sempre disse que eu não conseguiria executar. Dona Marlene foi uma aliada preciosa nesse processo. Sempre soube que você tinha jeito para isso, disse ela enquanto me ajudava a organizar os arquivos. Desde pequena você ficava observando seu pai trabalhar, fazendo perguntas inteligentes. Ela fez uma pausa. Cássia nunca gostou dessa curiosidade sua. Gradualmente comecei a entender a extensão do controle psicológico que Cássia havia exercido sobre mim. Cada crítica, cada comentário depreciativo, cada humilhação pública havia sido calculada para me manter insegura e afastada da empresa. Era um plano de longo prazo executado com precisão cirúrgica. Meu pai também passou por um processo de autodescoberta doloroso. Como pude deixar que ela falasse daquele jeito com você? Perguntou certa tarde, quando estávamos revisando os relatórios mensais. Como não percebi que estava sendo manipulado? Porque ela era boa no que fazia, respondi. E por que você queria acreditar que havia encontrado uma parceira ideal? Pausei o trabalho e o olhei nos olhos. Todos nós queremos acreditar no melhor das pessoas que amamos. Ele balançou a cabeça, ainda processando a traição. Ela destruiu nossa relação durante anos. Me fez acreditar que você não tinha capacidade, que era melhor você trabalhar fora. Sua voz se encheu de arrependimento. Perdi tantos anos da sua vida profissional. Mas eu não queria me concentrar no que havia perdido. Preferia focar no que estava ganhando. Pela primeira vez na vida adulta, sentia que meu potencial estava sendo reconhecido e utilizado. Cada dia na empresa era uma descoberta. Cada desafio uma oportunidade de provar, para mim mesma e para meu pai, que eu realmente tinha talento para negócios. Os resultados não demoraram a aparecer. Em 3 meses, consegui identificar várias oportunidades de otimização financeira que haviam passado despercebidas. Renegociei contratos com fornecedores, implementei um sistema de controle de custos mais eficiente, criei relatórios gerenciais que davam ao meu pai uma visão muito mais clara da situação da empresa. Você tem um olhar analítico impressionante, ele comentou depois de uma apresentação que fiz sobre projeções de crescimento. Muito melhor do que eu imaginava. Fez uma pausa. Muito melhor do que Cássia sempre disse. Lentamente, minha autoconfiança foi se reconstruindo. Cada elogio genuíno, cada reconhecimento do meu trabalho, cada responsabilidade adicional que me era confiada, ajudava a apagar anos de mensagens negativas internalizadas. Durante esse período, evitei completamente qualquer notícia sobre Cássia. Não queria saber onde ela estava trabalhando, como estava lidando com as consequências dos seus atos, se havia tentado se justificar para conhecidos em comum. Meu foco estava inteiramente voltado para o futuro, não para o passado. Mas as informações chegavam até mim de forma inevitável.
Dona Marlene mencionou que uma amiga havia encontrado Cássia trabalhando como auxiliar administrativa em um escritório pequeno do outro lado da cidade. Parecia bem diferente, comentou. Sem aquela elegância toda, sabe? Mas comum. A informação não me trouxe satisfação nem pena. Era simplesmente um fato. Cássia estava lidando com as consequências das suas escolhas, assim como eu estava colhendo os frutos das minhas. Meu pai decidiu não entrar com processo criminal, desde que ela devolvesse parte do dinheiro desviado e assinasse um acordo de confidencialidade. Não quero arrastar a família por um escândalo público, explicou. Prefiro focar na reconstrução. O divórcio foi rápido e sem complicações. Cássia não tentou reivindicar bens ou pensão. Provavelmente sabia que qualquer tentativa seria inútil diante das evidências de apropriação indébita. Ela simplesmente desapareceu da nossa vida como havia aparecido, de forma súbita e definitiva. Com a saída de Cássia, nossa casa também passou por transformações. Meu pai e eu removemos aos poucos os elementos que ela havia imposto na decoração, trazendo de volta alguns objetos que haviam pertencido à minha mãe. Não era uma tentativa de recriar o passado, mas de honrar a memória e criar um ambiente mais acolhedor. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver você trabalhando na empresa, meu pai disse certa noite, enquanto jantávamos numa atmosfera muito mais leve do que estávamos acostumados há anos. Ela sempre disse que você tinha cabeça para negócios. A menção à minha mãe me emocionou. Durante os anos com Cássia, raramente falávamos sobre ela. Era como se sua memória tivesse sido deliberadamente apagada da nossa rotina familiar. Agora, podíamos lembrá-la naturalmente, sem constrangimento ou desconforto. 6 meses depois da minha promoção, a empresa registrou o melhor resultado financeiro dos últimos 5 anos. Parte desse sucesso se devia à economia gerada pela eliminação dos desvios de Cássia, mas também havia um componente significativo relacionado às melhorias que implementei na gestão. Você transformou completamente nossa operação, meu pai reconheceu durante uma reunião com investidores potenciais. Tem visão estratégica e competência técnica rara para alguém da sua idade. Ouvir essas palavras vindas dele, na frente de pessoas importantes do setor, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida profissional. Era o reconhecimento público de tudo que eu havia trabalhado para alcançar, de todas as humilhações que havia suportado, de toda a perseverança que havia demonstrado. Durante uma feira do setor, encontrei por acaso alguns colegas da faculdade que não via há anos. Quando contei sobre minha posição na empresa familiar, a reação foi de admiração genuína. Sempre soubemos que você faria sucesso na área, disse uma ex-colega. Você tinha uma dedicação diferenciada. Essas validações externas ajudaram a solidificar minha nova percepção sobre mim mesma. Eu não era a fracassada que Cássia pintava durante anos. Era uma profissional competente que havia enfrentado adversidades e emergido mais forte. Hoje, 2 anos depois de assumir a diretoria financeira, olho para trás com uma perspectiva completamente diferente sobre toda a experiência. Os anos de humilhação e manipulação, por mais dolorosos que tenham sido, me ensinaram lições valiosas sobre resiliência, observação e perseverança. Aprendi que nem sempre as pessoas que deveriam nos proteger o fazem. Aprendi que é possível sobreviver a anos de abuso psicológico e emergir mais forte. Aprendi que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, mesmo quando está enterrada sob camadas de mentiras e manipulação. Mais importante ainda, aprendi que meu valor não depende da aprovação de outras pessoas. Que minha competência não precisa ser validada por quem tem interesse em me diminuir. Que meu lugar no mundo é determinado por minhas ações e escolhas, não pelas narrativas que outros constroem sobre mim. Cássia sempre dizia que eu carregava o cheiro do fracasso. Mas descobri que algumas fragrâncias são mais persistentes do que imaginamos. E o que ela realmente sentia era o cheiro da própria culpa, do próprio medo de ser descoberta, da própria inadequação que tentava projetar em mim. Às vezes, o cheiro do fracasso realmente muda de endereço.
E quando isso acontece, descobrimos que o que pensávamos ser nosso odor era apenas o reflexo dos medos e inseguranças de quem tentava nos diminuir. Hoje, quando passo pelos corredores da empresa que ajudo a administrar, quando assino contratos importantes, quando apresento relatórios para investidores, sinto o perfume da realização. É uma fragrância sutil, construída com notas de perseverança, determinação e justiça. Meu pai e eu desenvolvemos uma parceria profissional sólida e uma relação pessoal muito mais honesta do que tínhamos durante os anos de manipulação de Cássia. Conversamos abertamente sobre estratégias empresariais, sobre erros do passado, sobre planos para o futuro. É a relação que eu sempre sonhei ter com ele. 3 meses atrás, durante uma reunião de planejamento estratégico, meu pai fez uma proposta que me surpreendeu. Helena, quero que você assuma gradualmente a presidência da empresa. Em 5 anos, pretendo me aposentar e deixar tudo nas suas mãos. A oferta me emocionou profundamente. Era o reconhecimento final de tudo o que eu havia conquistado, de toda a competência que havia demonstrado, de toda a confiança que havia reconstruído. Era também a realização de um sonho que eu havia guardado secretamente desde criança: liderar a empresa que meu pai construiu com tanto carinho. Tenho certeza de que você fará um trabalho muito melhor do que eu, ele continuou. Tem visão moderna, conhecimento técnico atualizado e, principalmente, integridade absoluta. Fez uma pausa significativa. Qualidades que aprendi a valorizar da forma mais difícil possível. Aceitar essa responsabilidade representa muito mais do que uma promoção profissional. Representa a superação definitiva de anos de condicionamento psicológico negativo. Representa a prova de que as pessoas podem se reinventar, podem superar traumas, podem transformar experiências destrutivas em força motriz para o crescimento. Durante os fins de semana, quando caminho pela casa que agora voltou a ser um lar, lembro-me frequentemente dos momentos mais difíceis dos últimos anos. As humilhações públicas, os comentários maldosos, a sensação constante de inadequação. Mas essas memórias não me causam mais dor. São lembranças de obstáculos que consegui superar. Algumas pessoas me perguntam se sinto raiva de Cássia, se tenho vontade de me vingar, se gostaria de vê-la sofrendo as consequências dos seus atos. A resposta é sempre não. Raiva é um sentimento que consome energia, e eu prefiro usar minha energia para construir, não para destruir. Cássia fez suas escolhas e está lidando com as consequências. Eu fiz as minhas e estou colhendo os frutos. Não há satisfação em saber que ela está enfrentando dificuldades. Há apenas a tranquilidade de saber que a justiça seguiu seu curso natural. Durante esses 2 anos, também investi muito no meu desenvolvimento pessoal. Fiz terapia para processar os anos de abuso psicológico, participei de cursos de liderança empresarial, cultivei amizades genuínas que haviam sido desencorajadas durante o período em que Cássia controlava nossa dinâmica familiar. Descobri que sou uma pessoa naturalmente otimista, criativa e determinada. Características que haviam sido sistematicamente suprimidas durante anos de condicionamento negativo. É impressionante como a personalidade genuína consegue ressurgir quando os fatores tóxicos são removidos do ambiente. Também aprendi a identificar sinais de manipulação e controle psicológico. É uma habilidade que espero nunca precisar usar novamente, mas que considero valiosa. Conhecer as táticas de pessoas manipuladoras me torna menos vulnerável a futuras tentativas de controle emocional. Nas raras ocasiões em que encontro pessoas que conheciam Cássia, evito discussões sobre o passado. Não tenho interesse em reviver aqueles momentos ou em justificar minhas ações para pessoas que não viveram nossa realidade familiar. O que importa é o presente e o futuro que estou construindo. Minha vida social também floresceu após a saída de Cássia. Durante anos, ela havia criado um ambiente doméstico tenso que me desencorajava a trazer amigos para casa ou a participar de eventos sociais. Agora, nossa casa voltou a receber visitas, jantares, celebrações, momentos que haviam sido raros durante mais de uma década. O relacionamento com meu pai também ganhou dimensões que eu não conhecia.
Descobrimos que temos senso de humor parecido, que compartilhamos interesses em comum além dos negócios, que podemos ter conversas profundas sobre vida, relacionamentos, objetivos pessoais. É como se eu tivesse recuperado não apenas um pai, mas também um amigo. Ele me pediu desculpas formalmente várias vezes durante esses 2 anos. Desculpas pelos anos em que permitiu que Cássia me humilhasse, pelos momentos em que duvidou da minha capacidade, pelas oportunidades que me foram negadas. Aceitar essas desculpas foi parte importante do meu processo de cura. Prometo que nunca mais permitirei que alguém fale mal de você na minha presença, disse ele durante uma conversa particularmente emotiva. E prometo que sempre defenderei seu direito de ocupar o lugar que merece nesta família e nesta empresa. Essas palavras têm um peso especial para quem passou anos ouvindo o contrário. São como um bálsamo para feridas antigas, como uma garantia de que o passado realmente ficou para trás. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher de 30 anos que superou adversidades significativas e emergiu mais forte, mais sábia, mais determinada. Vejo alguém que aprendeu a valorizar sua própria opinião acima das críticas de pessoas mal intencionadas. Vejo uma sobrevivente que se transformou em vencedora. O perfume que carrego agora é de confiança, realização e autenticidade. É uma fragrância que não pode ser diminuída por comentários maldosos ou tentativas de manipulação, porque nasceu de dentro para fora, construída sobre fundações sólidas de autoconhecimento e autoestima recuperada. Cássia estava certa sobre uma coisa. Algumas fragrâncias são realmente mais persistentes do que imaginamos. Mas ela se enganou sobre qual perfume eu realmente carregava. Nunca foi o cheiro do fracasso. Sempre foi o potencial de sucesso, esperando pela oportunidade certa para se manifestar. E quando essa oportunidade finalmente chegou, descobri que havia estado lá o tempo todo, resiliente e intacta, apenas mascarada pelas nuvens tóxicas que outras pessoas tentaram criar ao meu redor. Às vezes, o cheiro do fracasso realmente muda de endereço. E quando isso acontece, descobrimos quem realmente somos quando não há mais ninguém tentando nos definir.